bom dia, 6h02, terça-feira, começando agora. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber, bom dia a você que nos acompanha, que vocês tenham uma terça-feira abençoada, iluminada por Deus. Amém, que assim seja para todos nós. Bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia a todos que nos assistem e nos honram com a audiência aqui no A Notícia de Frente, diariamente, de segunda a sexta-feira. Agora, terça-feira, começou de novo, calorosa e calorenta, gente, olha, muita atenção você que vai para o trânsito, viu? Nós vamos já mostrar as imagens aí das principais avenidas de Cuiabá e vou reforçar aqui, estamos numa das semanas mais quentes da capital e já temos imagens aí da Avenida Tenente Coronel Duarte, pouca movimentação e olha, fica aquela dica, hein? Leve água, se hidrate bastante, a temperatura lá em cima, viu? Na casa dos 40 graus, de novo, Cuiabá batendo aí o recorde de uma das cidades mais quentes deste país e a umidade relativa do ar lá embaixo, em clima de deserto. Kleber e professor, estou sentindo aí uma certa fumacinha pela avenida, não é a câmera não, essa câmera aí da CEMOB, ela passou por uma limpeza e o dia parece que está com muita fumaça. Será que é o avanço de incêndio? Desde ontem. Eu percebi isso, saindo daqui por volta das 7 e pouco da noite, eu já percebi essa fumaça. Eu que ando de motocicleta, a gente percebe facilmente esse tipo de mudança, né? E, enfim, e hoje pela manhã também percebi exatamente o cheiro de fumaça. Aí, professor, na Arquimedes Pereira Lima, a gente pode perceber a fumaça ao fundo. Não é sujeira da câmera, a fumaça mesmo. Deve estar com incêndio Chapada. De média proporção. Tomara que não, mas eu não sei dizer nesse momento. Com certeza, a nossa produção vai correr atrás para saber se avançou algum incêndio. Porque tinha uma queimada, pelo menos, em uma das rodovias, a 251. Não sei se no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, mas na rodovia, na MT 251, já foi feita a identificação do foco de incêndio. Talvez seja, de fato, isso que está trazendo aí a fumaça para a cidade, né? Infelizmente, gente. E olha, e a preocupação, Kleber, não tem previsão de chuva essa semana, por exemplo? Até tem, é de frio, né? Eu vi alguma coisa ontem que tem uma previsãozinha de frio e de fumaça, mas o quente mesmo é calor, fumaça e baixa umidade essa semana. Pois é, e sem chuva, atenção, pelo amor de Deus, se você puder evitar, gente, não ateie fogo, junte o seu lixo, reserve ele, dê um descarte para ele que é devido, não vai atear fogo, hein? Bituca de cigarro, muita atenção, porque o clima está seco demais, gente. Tudo pode causar incêndio. Vamos aí a mais um giro de imagens. Chegamos, olha, tá tão enfumaçada que eu nem consegui fazer a identificação de que ponto é esse da cidade. Mas eu tô achando que a Avenida Miguel Sutil, com a jornalista Alves de Oliveira. Que coisa, hein? Gente, olha só, olha muita fumaça. Já imaginou para respirar? Que isso, já estava difícil de respirar com essa baixa umidade relativa do ar, ainda mais agora com esse clima, né, todo, não é neblina não, gente, pode ser fumaça mesmo, e infelizmente estamos vivendo ainda esse período longo de estiagem. Você falou em Cuiabá, uma das cidades mais quentes do mundo, né? Porque do mundo, Luciano. Verdade. Porque você chegar a 42, 43, com previsão até de 45 graus. Ai, professor, já me dá sua chega dor a ser insuportável. aqui, já me dá sua dor aqui só de imaginar. Com 10, 12% de umidade relativa do ar. Você já imaginou um negócio desse? Meu Deus, não quero nem imaginar, eu quero passar essa fase rapidinho. Tem algum botão que eu possa apertar para passar tudo isso rápido? Do ar-condicionado. Ah, então. Não, esse eu não desligo jamais. Olha só, sem movimento nenhum, viu, gente? Nós estamos mostrando aí o viaduto Murilo Domingos. Atenção, você não vai perder a hora, hein? Terça-feira, só começando a semana. Desperta aí, gente. Liga no 10 que você vai ficar bem acordada, antenada aqui com todas as informações, principalmente do universo político de Mato Grosso, viu? Coloca aí, liga no 10, vai ouvindo a gente, o WhatsApp já está aparecendo para você fazer aquele bate-papo. Enquanto isso, vendo aí as imagens do trânsito na Avenida Fernando Correia da Costa, um movimento um pouquinho maior, claro, nessa avenida aí que liga toda aquela região sul que é muito populosa de Cuiabá até o centro, enfim, né? É o destino aí de muitos cuiabanos e também varzegrandenses. Tem varzegrandense que trabalha lá na região do Distrito Industrial. Enfim, gente, o trânsito entre os dois municípios sempre é
pertinente todos os dias aí em grande densidade, viu? Bom, agora vamos dar um recado para você, viu? Quer acompanhar mais as notícias do trânsito? Então, no final do dia tem 90.7 de carona. Você pega uma carona aí para saber qual a melhor rota, para você não ficar parado sofrendo lá no trânsito, nesse calor, ainda mais no final do dia, quando você tá louco para chegar em casa, né? Bom, e falando em Daniel Santos e Verônica Raquel, da Cultura, de carona. 90.7, o de carona, eu já vou aproveitar e chamar aqui, dar uma carona para o Daniel Santos, que com certeza já está a postos, ouvindo a gente ligadinho aqui nessa bancada, porque ele tem uma informação muito importante. Confesso, Daniel Santos, que já fiquei meio que preocupada com essa informação. Espero que você dê uma boa notícia, porque diga lá, meu irmão, tem aí algum movimento para voltar o horário de verão? É isso mesmo? Explica pra gente. Bom dia para você, para sua equipe. Bom dia, Luciana, bom dia para a bancada, bom dia para o Valdeir, para o Tarcísio, eles que me trouxeram de carona aqui para essa subestação de energia elétrica, a subestação do Pedregal, como é tradicionalmente conhecida aqui na capital mato-grossense. A subestação que já existe há muitos e muitos anos, desde os tempos de CEMAT, as Centrais Elétricas Mato-Grossenses. Pois bem, a informação que a gente tem para passar aqui, inclusive de um documento já entregue ao governo federal pelo Instituto de Energias Renováveis, que tem até o carimbo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, faz a seguinte proposta ao governo federal. Olha, vamos voltar com o horário de verão, porque tem a possibilidade de reduzirmos 5% o consumo de energia elétrica. Significa também gastar menos, né, com energia mais cara nesse momento, né, com as termoelétricas, que substituem as hidrelétricas aqui ao fundo e as eólicas. O que é energia eólica, né, para quem está nos acompanhando? São aquelas hélices enormes, geralmente tem muito lá no Nordeste, onde venta bastante, aquelas hélices, aqueles campos abertos, várias hélices girando, são energias produzidas através do vento. Pois essa economia, com o horário de verão, segundo essas associações, institutos, incluindo institutos e ONGs internacionais, essa economia seria de 5% com a volta do horário de verão. Lembrando que em anos anteriores, segundo esses institutos, associações, uma economia de 2 a 3% não representaria muito, não. Mas hoje, com essa crise hídrica que estamos vivendo na América do Sul, não é algo só do Brasil, somente delimitando o território brasileiro, hoje representaria muito, economizar 5%. Representaria também reduzir, desligar as máquinas dessa energia mais cara e com isso pesar menos no bolso do consumidor. Aí fica aquele questionamento. A gente sabe que o horário de verão foi extinto em 2019, até agora o governo não discutiu esse ponto, mas está sendo provocado por institutos e associações. 5% nesse período, redução. Compensa se comparado a todo o transtorno provocado a uma população de milhões e milhões de habitantes com mudanças temporárias provocadas pelo horário de verão? Luciana. Ok, Daniel Santos, obrigada, viu? Nosso companheiro aí da madrugada aqui também, tenho certeza que ficou pensando, horário de verão, vou ter que levantar mais cedo ainda. Você já imaginou aqui, né? Pois é, né? Mas sem falar ainda dessa parte orgânica, professor, o horário de verão, a gente acabou dando tchau para ele há 2 anos. Justamente porque houve até a época uma avaliação da ONS de que o consumo, ou pelo menos a economia, não era tão significativa assim. Mas a gente está vivendo aí uma das piores crises hídricas dos últimos 90 anos do país, 50 anos aqui em Mato Grosso, e já está tendo, sabe o quê? Interrupção de fornecimento de energia em alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo. E aí, será que o horário de verão poderia resolver tudo isso? Veja bem, eu acho que o maior transtorno que nós temos, né, se nós colocarmos na balança a questão de uma economia de 5% e o transtorno biológico que isso traz às pessoas, né, eu particularmente acho que não compensa essa questão toda de horário de verão, é uma opinião minha. Mas se realmente isso vai acontecer, no mínimo
vai na contramão do que disse no dia 11 de agosto deste ano, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deixou bem claro que em 2021, ele que é ministro de Minas e Energia, não haveria necessidade alguma de nós termos aí o horário de verão. Mas você vê como o problema é muito maior do que aquele que aparece, né? Enquanto nós ficarmos na dependência de hidroelétricas e termoelétricas, né, e nós não mudarmos essa nossa matriz energética para outras matrizes alternativas, né, e sustentáveis, nós sempre teremos esse problema e essa questão de horário de verão, se tem, se não tem horário de verão. Imagine você com um calor desse, né, com a incidência solar que nós temos no Brasil, se nós tivéssemos realmente uma política energética voltada para isso, né? Pois é, professor, política energética é a palavra. Kleber Lima, em 2017, quando foi o último ano do horário de verão, houve uma economia estimada em 2.000 megawatts, uma economia em recursos financeiros de 145 milhões de reais. Será que o momento que pode pedir aí o retorno do horário de verão teria algum poder em resolver parte dessa crise hídrica ou não, Kleber Lima, na sua avaliação? Esse tipo de medida não é para resolver a crise, é para resolver o abastecimento, né, de energia, que não tem. É uma medida paliativa, contingenciada pela escassez do produto em razão da seca. Isso é na vida, né? Quando a gente não consegue fazer o dever de casa com prevenção, depois a gente precisa fazer o combate da forma que dá, né? E então, foi por falta de aviso? Não é o problema de consciência, eu acho, né? De uso responsável dos recursos naturais e não renováveis, e até dos renováveis. Coisa que a gente precisava aprender em casa, né? Desligar uma lâmpada quando não necessitar, fechar uma torneira enquanto faz a barba, enquanto ensaboa a louça na hora de lavar, né? Reunir roupa para lavar de uma vez. E outras coisas já não dá. Como é que você vai economizar ar-condicionado em Cuiabá? Só se dormir todo mundo no mesmo quarto, porque eu sei que muitas famílias fazem assim. Põe todo mundo no mesmo quarto, liga o ventilador e põe uma bacia d'água, né? Porque é muito quente, mas enfim. Usando com mais racionalidade, a gente terá menos problemas. Além, é claro, das alternativas aí, tecnológicas, né, para poder resolver o problema. Tá certo, gente. Então, e outra, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, foi muito cobrado pelo setor para poder ampliar as matrizes energéticas, né? Respeitando as vocações de cada estado. Isso não aconteceu, foi até uma decepção para o setor, professor, né? Porque era preciso avançar na produção de energia eólica, na fotovoltaica, enfim, nós temos outras matrizes aí, não poluentes, sustentáveis, muito mais barata, e a gente, infelizmente, fica na mão das termoelétricas, principalmente agora, que é a energia mais cara do mundo, por isso que o nosso bolso grita na hora de pagar a conta de energia. E os recursos hídricos, nesse momento, são mais escassos. Houve um certo incentivo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, por parte do governo federal, na importação dos elementos que compõem a construção, a implementação e execução de placas fotovoltaicas, né? Ele conseguiu, de certa forma, diminuir os impostos disso, né? E houve um boom, um crescimento muito alto. Mas agora o setor está meio desanimado por conta exatamente da cobrança do ICMS, né? As pessoas que investiram fortemente nisso estão pagando financiamento por conta de achar um caminho mais viável a médio e longo prazo. Na medida em que ele paga o financiamento, ele deixa de pagar a conta, mas está pagando apenas o ICMS, ainda pagando o ICMS. Mas num prazo de 2, 3 anos, né, de financiamento dessas placas solares, ele zera absolutamente tudo. E num momento como esse, em que você tem bandeira vermelha no país todo praticamente, né, a captação de energia solar é extremamente viável, né, porque a conta fica lá embaixo, você pode utilizar o ar-condicionado 24 horas se você quiser, utilizando a energia que você mesmo produz, né, ali na sua pequena usina, né? Com certeza, professor, mas mesmo com incidência ainda ali de tributação, fazer a conta direitinho, a vantagem é muito grande. Olha, Kleber Lima tem até um exemplo da Universidade Federal de Mato Grosso, que acabou de colocar placas solares para trazer economia, viu? Olha só, a conta da Universidade Federal de Mato Grosso ao ano chegava em torno de 20 milhões de reais. Já pensou? Vai ser uma redução agora em torno de 70%. Muito mais recursos para a universidade. Isso mostra o quanto a gente precisa repensar
a nossa forma de ter energia elétrica. É muito mais barato. Graças a Deus temos alternativas ainda, né? Isso poderia pegar em todos os órgãos públicos, né? Desinchar. Eu sugeri para o essa Francisco máquina. Vuolo, nessa revitalização da Feira do Porto, fazer toda a parte superior já uma usina solar para gerar energia para as câmaras frigoríficas ali embaixo, que vão manter peixes, carnes, aquela coisa toda, e o próprio ar-condicionado central do novo mercado do Porto. Ele achou uma excelente ideia e vai licitar. Opa, que bom. Vai aí. licitar. É um começo, né? É um começo. É um começo, é o caminho. Né? E falando de começo e de caminho, professor Haroldo, o senhor me lembrou aqui, sabe o que, gente? A Ferrovia Estadual, a primeira ferrovia estadual de Mato Grosso. Ontem foi uma maratona de assinaturas da concessão da ferrovia para a Rumo Logística, com assinatura de contrato de concessão em Cuiabá, Nova Mutum e também em Lucas do Rio Verde. Vamos acompanhar então como foi toda essa movimentação, pelo menos aqui em Cuiabá. Roda aí para a gente entender direitinho como foi. O contrato de adesão com a Rumo Logística para a construção, implantação e exploração da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso foi assinado em 3 municípios, começando por Cuiabá, depois Nova Mutum e por último em Lucas do Rio Verde. Inúmeras autoridades políticas, entre deputados e senadores, participaram das cerimônias, que contou também com olhares da imprensa nacional. A assinatura do contrato autoriza a empresa a iniciar a construção de 730 quilômetros de linha férrea, que vão interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, e vão se conectar à malha ferroviária nacional, em direção ao Porto de Santos, em São Paulo. O investimento previsto é superior a 11 bilhões de reais, gerando mais de 230 mil empregos diretos e indiretos durante os anos de construção da ferrovia. Para tanto, o governador Mauro Mendes vai lançar um programa de capacitação. Não é um investimento que você encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar, investidores com esta capacidade e principalmente com a expertise necessária para esse tipo de investimento. A Rumo era o principal player, ela já opera, é o maior player desse setor no Brasil, ela opera Norte-Sul, ela opera a Malha Paulista, ela chega hoje a Rondonópolis, então era muito esperado que ela tivesse interesse. Nós lamentamos, não teve outros interessados, mas que bom que teve um. O recurso é 100% dela, então não ter tido nenhuma concorrência não traz nenhum prejuízo ao interesse público, muito pelo contrário. O importante é que nós tenhamos interessado e que a ferrovia seja construída. A previsão é de que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá estará concluído e em funcionamento no ano de 2025, enquanto a operação em Cuiabá a Lucas do Rio Verde deve começar em 2028. A Rumo Logística fica autorizada a explorar a ferrovia pelo prazo de 45 anos. A implantação deixará o estado mais competitivo, com maior capacidade de escoamento dos produtos do agronegócio, com previsão de redução dos custos do frete, do transporte como um todo. E a partir da sua construção, isso vai criar competitividade entre os modais existentes de transporte do estado de Mato Grosso. Para ela trazer carga, e ela precisa de muita carga, vai ter que competir com o caminhão, vai ter que baixar o preço. Então, esses modais competindo entre si vai trazer um preço justo que permita a esses investidores ter o seu retorno, mas permita também aos produtores do agronegócio, da indústria e do comércio ter um transporte mais barato no nosso estado. A ferrovia, que promete mais desenvolvimento, tem sabor de conquista diante da expansão, principalmente para o presidente do Fórum Pró Ferrovia. É sem dúvida um momento histórico, um marco para o Mato Grosso, para Cuiabá. A assinatura desse contrato representa muito mais do que as condições de uma logística mais adequada, de uma competitividade. Ela representa o anseio de um povo, de uma sociedade que sempre lutou, defendeu e acreditou nesse estado, que é o estado que consolidou as fronteiras do oeste do país. Então, é um dia emblemático. Nós temos prazos de forma concreta agora para a construção da ferrovia. A Rumo Logística é uma empresa preparada, estruturada para poder cumprir esse cronograma, e estamos agora na contagem regressiva
para que em 2025 possamos escutar o apito do trem aqui na capital e, ao longo desse período, preparar a nossa cidade para que ela receba esse que é um dos principais eixos de desenvolvimento da nossa região. Bom, Kleber Lima, já falamos tanto aqui sobre o desenvolvimento que a ferrovia pode trazer ainda mais para Mato Grosso. O governador disse até que a produção das commodities pode dobrar. Nós que já alimentamos parte do mundo, Mato Grosso é um celeiro do mundo, vai ganhar em desenvolvimento. Agora eu quero ver contigo questões políticas, né? O quanto a Ferrovia Estadual pode ajudar o governador Mauro Mendes no fortalecimento do projeto político dele. E quero fazer aqui uma ressalva, nós não vimos a presença, não teve a presença do ministro Tarcísio em Mato Grosso, ele não participou de nenhuma das 13 assinaturas e algo só que levantou polêmica nas celebrações e nas assinaturas de contrato foi o fato de que o nome da ferrovia não será senador Vuolo. Queria que você pudesse pontuar essas questões aqui para a gente. Luciana, eu vou começar pelo nome, né? Eu acredito que o nome não foi no vídeo de apresentação da empresa, né? Mas existe uma lei estadual dizendo que o nome da ferrovia é senador Vicente Vuolo. Não me parece que possa ser mudado sem que haja mudança na lei. Então, isso causou, sem dúvida, um constrangimento aí para a família do Vicente Vuolo, mas também para todos os cuiabanos. Eu já vi um movimento aí, a hashtag Ferrovia Estadual Senador Vuolo, né? Tem todo o potencial para virar um movimento, aqui pelo menos, né, nesse trecho que passa por Cuiabá, porque essa é uma luta histórica do senador Vuolo, sem nenhum demérito ao Olacir de Moraes, que pode ser homenageado em outro trecho, mas aqui, para nós cuiabanos, para nós mato-grossenses, o Vicente Vuolo tem uma importância muito maior do que o Olacir de Moraes. Então, a Assembleia Legislativa deve vir com força, então, para modificar isso, porque o governador, Kleber, a princípio, não se importou muito não, viu? Ele praticamente disse o seguinte, olha, o nome eu não fui eu que escolhi não, foi a Rumo Logística, ela que está investindo os recursos, ela tem o direito de ter essa decisão, ou seja, o governador Mauro Mendes não estava muito interessado nisso não. Tem relação com o fato do filho do senador, né, o Vuolo ser secretário de Emanuel Pinheiro, você acha que passa por isso ou não? Olha, eu não duvido de mais nada. Eu acho que esse é um dos erros, assim, umas características que o governador Mauro Mendes precisa melhorar. Ele é muito frio em relação a coisas que falam alto ao sentimento da cuiabania. Ele, como um político não cuiabano, não nascido aqui, precisava se esforçar um pouco mais para se identificar com as causas da cuiabania. A cuiabanidade, a cuiabania é um valor político para um segmento da população que tem uma raiz não só antropológica, mas cultural e política, que vem sendo ao longo do tempo testada, né? Porque com o crescimento muito rápido e acelerado do estado de Mato Grosso, com a chegada dos sulistas, com o agronegócio, isso sufocou muito a presença política da cuiabania. Então, a meu juízo, o governador, faltou sensibilidade ao governador para lidar com esse tema. Eu não quero acreditar que isso tenha a ver com essa disputa pequena que ele tem com política, com o prefeito Emanuel Pinheiro, porque aí sim é muito pequeno. Eu acho que enaltecer a história de luta do senador Vuolo para que 40 anos depois, mais de 40 anos depois, a ferrovia finalmente chegue a Cuiabá, não é um aspecto menor nessa discussão. Ao contrário, porque valoriza exatamente lá atrás, um baluarte dessa luta, né? E eu tenho certeza absoluta que os deputados estaduais, sobretudo aqueles que têm base política em Cuiabá e Várzea Grande, não vão permitir que a lei seja desrespeitada. O próprio governo já criou um outro nome para esse trecho da rodovia, né? Sim. Para o governo do estado chama Fato. Fato. Aí assim, e aí a Rumo tem outra, é um negócio de muitos donos, né? Eu reconheço que é um negócio de muitos donos, é uma concessão e o empreendimento é privado, mas é uma concessão
pública. Se é uma concessão pública, está sujeita à lei, né? Então, acredito que os deputados estaduais, sobretudo o Wilson Santos, que tem uma identidade muito grande, embora também não seja cuiabano, mas tem uma identificação muito grande com a cuiabania, é radicado aqui a vida toda. O próprio Carlos Avalone, que também é um deputado muito ligado a essas questões de infraestrutura, não vão permitir, sem falar outros, né, que a gente tem aqui de Cuiabá, o deputado Eliseu, que também não é cuiabano, aliás, acho que nenhum dos três que eu estou falando é cuiabano. O Wilson não é, o Avalone não é, os dois são paulistas, e o Eliseu Nascimento também, pelo que eu me lembro, também não é cuiabano. Aí é um dos motivos assim que Cuiabá precisa despertar, né? Porque se ela continuar elegendo só deputados de fora, daqui a pouco vão mudar até o nome de Cuiabá. Atenção, Cuiabá! Daqui a pouco, se Cuiabá não se fizer mais presente na política, na Assembleia Legislativa, daqui a pouco mudam até o nome de Cuiabá. Bom, é Bom Jesus de Cuiabá, de repente tira o Cuiabá, fica só Bom Jesus ou aí? Ou só BA, ou só tira o CBA, né? Fica só a primeira sílaba. Enfim, abra o olho, Cuiabá, abra o olho. Tá certo, o professor Haroldo não caiu muito bem para o governador, né? O nome, possível nome da ferrovia, Olacir, que é o rei da soja, é do interior paulista, também tem uma história de desenvolvimento com Mato Grosso, mas essa história não caiu muito bem, não. O senhor também tem uma avaliação de que foi falta de consideração, falta de respeito à própria história, de luta em relação ao nome, 45 anos de luta do senador, trouxe avanços importantes. Claro, é uma concessão com vários donos, mas tem um mérito nisso tudo, né? E esse mérito tem nome, Vicente Vuolo, senador Vicente Vuolo, todos nós sabemos disso. E o governador, como representante máximo do estado de Mato Grosso, deveria ser o primeiro, né, a levantar a mão e dizer o seguinte: olha, não é por aí não, né? Essa rodovia, antes mesmo dela nascer, já tinha um nome, já tinha todo um esforço, toda uma dedicação de uma vida toda para que realmente isso pudesse acontecer hoje. Eu, particularmente, disse, inclusive no meu comentário de ontem no Cidade Alerta, que seria uma injustiça muito grande, né? Por inúmeros fatores. Para você que é cuiabano, para você que é mato-grossense, sabe exatamente o que eu estou dizendo. E essa indiferença do governador Mauro Mendes para as coisas de Cuiabá, para as coisas de Mato Grosso, realmente incomoda, né? E ele fez esse jogo político, teve esse comportamento, porque está no DNA dele mesmo, estava assinando um contrato, né, com uma concessão de uma ferrovia importante, de uma empresa fortíssima, que é o maior jogador, o maior player do mercado, né, e não queria criar nenhum tipo de desconforto, mas deveria até para poder realmente defender aí o interesse dos mato-grossenses, principalmente dos cuiabanos, né? Lamentável, mas eu também desconhecia, e o Kleber nos trouxe aqui a informação de que existe uma lei já que defende essa possibilidade. O próprio deputado Wilson Santos deixou claro, né? Peraí, não é assim. O Wilson Santos saiu em defesa imediatamente do nome, e o governador não. Lamentável. Tá certo. E diante desse fato, você que está em casa já mandando aqui o seu comentário, né? Quer participar desse bate-papo? Então, eu vou para esse momento tão importante que eu adoro, viu, gente? Aliás, todos nós aqui ficamos sempre ansiosos, viu, para ler aí a sua mensagem. Então, vamos à primeira do dia. Esse governador é igual Pilatos, lava as mãos para tudo que é importante para a cuiabania. Olacir não Vuolo. Olacir não, Vuolo sim. Bom dia, bancada. Kleber, quando foi que este atual governador enalteceu a cuiabania ou até mesmo prestigiou os cuiabanos? Ivando Cospó. Vai pensando aí, Kleber, vê se tem algum momento, viu, que te traz aí à tona esse fato. Será que sai? VLT era só 22 quilômetros, agora 700 quilômetros de ferrovia? Duvido. É o Carlos do Jardim Paulista. Carlos, a diferença é que o recurso aqui, 100%, é da iniciativa privada, viu? São mais de 11 bilhões de reais. Bancada da Notícia de Frente, o meu ponto de vista negativo foi a mudança do nome da ferrovia. Qual a posição da bancada? Bom, já acabamos de falar sobre isso, viu? Bom dia, povo. Olha só, esses bobaloides da Energisa acham que horário de verão economiza energia? Alegando que as indústrias desligam as máquinas mais cedo. Eles esquecem que as indústrias ligam as máquinas mais cedo, ou seja,
não há economia nenhuma. Bom, então, olha, não caiu bem também, viu, para a população, Kleber Lima e professor Haroldo, a mudança do nome aqui da ferrovia. E, Kleber, você lembrou? Tem um telespectador te perguntando aqui, você lembra em algum momento que o governador Mauro Mendes enalteceu a Cuiabania? Quando ele era prefeito, pelo menos? Eu acho que assim, ele foi um bom prefeito para Cuiabá, o Mauro Mendes, fez obras importantes, isso fez um trabalho iniciou pelo menos de revitalização do porto, né? Que são trabalhos importantes. Eu não acredito que o governador não goste de Cuiabá, até porque ele só existe enquanto empresário de sucesso, enquanto político de sucesso, por causa de Cuiabá, né? Já mora há mais tempo em Cuiabá do que em Anápolis, do que morou em Anápolis, que é a terra natal dele, assim como eu. Eu também sou goiano, aí vindo para cá, né? Para Barra do Garça, depois para Cuiabá, e já tenho mais tempo de Cuiabá do que em qualquer outro lugar. Então eu sou uma pessoa apaixonada por Cuiabá e evidencio isso todo o tempo. Não acredito que o governador também não seja, ele não tenha sensibilidade para poder demonstrar isso. É muito frio, né? É um homem de negócio, é engenheiro, então passa por essa dificuldade. Eu acho que falta assessoria mostrar para ele também. Chegar e dar uma balançada às vezes, falar, governador, o senhor precisa se posicionar em relação a isso aqui. O senhor já foi prefeito de Cuiabá. Lembrar ele essas coisas. O senhor tem seus filhos nascidos em Cuiabá. Saiu com 80% sua esposa é cuiabana, de aprovação, né? Então assim, o senhor precisa se envolver mais com as causas de Cuiabá. E não basta dizer, eu até imagino a resposta, mas eu faço mais para o Cuiabá, trazendo a ferrovia que os cuiabanos... Eu lembro, e isso é tão sério, Luciana, eu lembro que o então candidato a governador, Blairo Maggi, em 2002, teve uma frase dele, numa entrevista concedida ao Diário de Cuiabá na época, ao saudoso jornalista Luiz Acosta, que já não está mais entre nós, e era repórter de política, eu era editor de política do jornal Diário de Cuiabá, naquela época. E tem uma entrevista que ele deu com uma frase que a gente transformou em manchete do Diário, que foi uma polêmica muito forte naquela reta final da eleição, que era o seguinte, a frase do Blairo Maggi: eu vou descuiabanizar o poder. Descuiabanizar. E o que ele queria dizer não era que ele ia tirar Cuiabá, mas assim, que ele ia trazer secretários do interior e não eram para os secretários se mudarem para Cuiabá, porque senão ele perdia o elan, a conexão com o interior. Falava, olha, quando vem um governador, nomeia um secretário lá de Sinop, a primeira coisa que o secretário faz é mudar para Sinop, né? Aliás, mudar para Cuiabá. Então ele se desconecta de Sinop, que é mais ou menos o que acontece com alguns políticos quando se elegem para deputado federal ou senador, eles se desconectam de Mato Grosso, viram brasiliense, né? E aí 4 anos depois vem a resposta. Mas aquilo, da forma que ele colocou, descuiabanizar o poder, sendo ele um gaúcho, sendo ele o povo do olho azul que estava chegando e oprimindo muito os políticos cuiabanos tradicionais, alijando eles do processo de poder, é uma renovação natural, né? Aquilo provocou uma dificuldade do relacionamento com o governador Blairo Maggi, que iria marcar todos os 8 anos, os 7 anos do governo dele. Nem o esforço depois que ele fez de revitalizar os prédios públicos aqui da área central, as igrejas, não conseguiu resolver. Até hoje ele tem esse fosso. O cuiabano acha que o povo do Oi Azul não gosta dele. Entendi. Então o Mauro corre o risco de passar para a história como um outro governador migrante que não gosta de Cuiabá. Se ele não corrigir esse comportamento dele em relação às causas de Cuiabá, como eu estou chamando. Muito bem, Kleber Lima, pontuado aqui. E olha só, mais 2 mensagens só nesse momento, porque tem a ver com esse assunto, gente. Olha só, bom dia. Há muito tempo, o senador Vicente Vuolo lutava pela ferrovia. Agora vem esse governador, por incompatibilidade política, quer mudar o nome da ferrovia. Injustiça do Mauro Mendes. Ele colocou Mauro Mendes aqui, tá bom? Agora, tem uma sugestão aqui, olha só. Bom dia, coloca o nome da ferrovia Virgínia Mendes. Esse governador pensa que o estado é dele. Pois é, um momento, professor, tão belo, tão importante para Mato Grosso, o avanço, o desenvolvimento, a geração de emprego e de renda, pode haver até aí um maior incremento na produção agrícola. Era para ter fechado com chave de ouro, não fosse essa injustiça. É uma injustiça, né? Se perpetuar desta forma,
se permanecer desta forma, é uma grande injustiça, principalmente à família Vuolo, né? E uma justiça principalmente também aos cuiabanos, aos matogrossenses. E você percebe, inclusive na entrevista que ele deu, que não foi contemplada na nossa matéria, no momento que perguntam para ele sobre a questão do nome, né, o corpo fala, independente da sua vontade. Você percebe realmente algo que incomoda muita gente, que é a indiferença às nossas coisas, às nossas raízes, né? Eu, como cuiabano de Chapa e Cruz, de família tradicional mato-grossense, cuiabana, né, realmente eu fico indignado de ver um governador que deveria levantar a mão e defender os nossos interesses, simplesmente tratar com indiferença um tema tão importante que pode e já vem causando uma injustiça muito grande. Tá certo, professor, obrigada. Bom, gente, 6 horas e 37 minutos, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais, hein? Tem coisas quentíssimas aqui do universo político mato-grossense. Então fique ligadinho conosco.